Novamente, o Diário Entrevista retorna com vocês no ano eleitoral, né? Um ano em que a turbulência política já está acontecendo em Brasília, na capital nacional, né? E também vamos trazer as discussões, os debates importantes para Caratinga aqui no Diário, através do seu site, né? www.diariodecaratinga.com.br. Nessa primeira entrevista desse ano, nós começamos uma sequência de entrevistas questionando os vereadores sobre o trabalho, sobre a vida, a conduta e as posições políticas deles para um próximo mandato. Quem sabe também uma fala sobre os 4 anos, os 3 anos, né, que eles estão no Parlamento caratinguense. Iniciando com o Rominho Costa, um dos vereadores do PMDB. Rominho, e aí, os 3 anos no Parlamento caratinguense, o que você pode falar assim de forma geral, como está sendo a conduta dessa nova gestão, desses 17 vereadores? Qual é a visão sua sobre você e seus colegas nesse mandato? Eu quero agradecer a oportunidade de estar nesse espaço aqui, né, do Diário de Caratinga, e dizer também quanto é importante para que as pessoas saibam mais do nosso trabalho. Eu estou no primeiro mandato e esses 3 anos eu posso avaliar como muito frutífero, porque eu falo sempre que essa Câmara ela tem uma particularidade que a gente vê os 17 vereadores ali com uma visão progressiva, uma visão de querer fazer pela nossa comunidade, pela nossa cidade. A gente sabe que, infelizmente, o sistema ele nos engessa um pouco. Não tem como fazer tudo o que a gente queria, mas também a gente consegue fazer e trabalhar, conquistar para a cidade de Caratinga ali. Com certeza tem sido muito positivo. Como a gente sabe que em Caratinga você tem um envolvimento muito grande no setor evangélico, né? O setor cristão e evangélico em Caratinga. E muitos dizem que grande parte do seu eleitorado vem desse segmento. Que trabalho você desenvolveu como vereador para que esses segmentos fosse percebido a sua representatividade no Parlamento caratinguense? Em primeiro lugar, a gente crê que Deus ele tem esse cargo político, né, para os homens. E a Bíblia fala que Deus é que levanta as autoridades. E a gente estando ali representando, e como vereador, eu particularmente eu vou citar uma lei que poderia ter sido aprovada de forma que fere até mesmo a sociedade no nosso entendimento, que era a própria lei do gênero. O Plano Municipal de Educação, ele foi enviado no ano passado para todos os municípios do país. E uma vez esse plano aprovado, ele tem sua validade durante 10 anos. Uma das questões que tentaram colocar na lei do gênero, né, no país todo, foi a questão de tirarem o direito da criança de ser chamado de menino e a menina de menina. E naquela ocasião ali, eu pude esmiuçar todo aquele projeto e pedimos vista, pedimos que retornasse para o jurídico, para tirar alguns parágrafos que estavam citando essas questões. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que preservar a família. E eu sou pai, eu não gostaria que um filho meu estivesse, por exemplo, em uma escola pública e ele não tivesse o direito de ser chamado de menino. Quer dizer, nós não queremos tirar o direito de ninguém que pensa de outra forma, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Mas uma vez que as pessoas, ou seja, uma classe quer tirar o direito de você ter o seu filho sendo chamado de menino e a sua filha ser chamada de menina, aí não, aí a gente tem que entrar e combater essas situações. E eu sou muito claro nisso porque eu creio na família, eu creio no projeto de Deus para a humanidade. Então essas leis que ferem as famílias, que ferem o direito das pessoas terem seus direitos de pensarem diferente, com certeza a gente combate, porque a Bíblia, a palavra de Deus não dá abertura para essas mudanças. Rominho, a gente percebe
você foi eleito junto com um grupo político que venceu as eleições. Eu queria que você destacasse, nesses últimos anos, o que você percebeu, se houve melhora no setor educacional, na segurança pública, porque você que lida com a classe, um público religioso, ela tem umas perspectivas mais na área social. Você acha que essa gestão conseguiu contemplar nossa comunidade na área social, na área de segurança pública, nas áreas de educação? A gente percebe no parlamento muito debate aflorado nessas áreas e, às vezes, críticas veementes ao governo. O que você acha que evoluiu, o que você acha que deixou a desejar? Eu quero seguir a linha de pensamento meu de trabalho, sempre muito diferente do que a política prega em relação à situação e oposição. Eu sou vereador, estou como vereador, melhor dizendo, e mesmo ali no primeiro ano, como líder de governo, eu também não deixei de cobrar aquilo que precisava ser cobrado. Especificamente na área social, em qual a gente milita muito, porque eu mesmo procurei trabalhar com muitas associações e atendê-las diretamente, eu vejo que não está, todas elas, se nós perguntarmos hoje, elas não estão sendo valorizadas da forma que deveria ser. Eu falo sempre que é fundamental o trabalho dessas associações para o município, e uma vez que elas têm condição de trabalhar bem, atendendo os seus objetivos, o município, o próprio prefeito, o executivo, ele ganha com isso, porque evita muito prejuízo, muito desgaste, muito gasto para o município. Então eu vejo que não tem sido assim uma nota muito bem avaliada em relação ao atendimento, até mesmo porque nós estamos passando por uma crise, né, financeira em todo o país. E a gente sabe, algumas associações dessas aí estão até mesmo sem receber seus convênios, né, em dia, e com isso compromete o trabalho deles. Então, você, na percepção sua, o senhor acha que houve pouca evolução, né, no setor do trabalho social, no trabalho de segurança, nesse trabalho de educação? Você acha que Caratinga poderia ter evoluído mais nesses 4 anos, ou você acha que a crise que travou por tudo? Não, eu acho que mesmo existindo uma crise, a gente tem condição de sobressair nela, né? Eu sou comerciante também, administrador, então mesmo no meio da crise eu estou criando situações para que nós passemos bem ela. E da parte do setor público, na minha visão, eu acho que poderia ter sido muito melhor. Por quê? Porque eu milito nessas associações, estou diretamente ligado com elas e a gente vê que realmente elas não estão sendo tão valorizadas igual deveriam ser. Você acredita que a falta de apoio às instituições, elas estão ficando paralisadas em virtude dessa crise ou em virtude mesmo da falta de criatividade? Como você enxerga isso em Caratinga? Porque nós somos uma cidade, entendeu, que realmente tem várias instituições na cidade que a gente percebe que há uma preocupação social das pessoas da classe política, mas a evolução a gente pode perceber nesses 4 anos, se a cidade pode comemorar, ou se a cidade, ou qual será uma perspectiva com 4 anos depois, porque nós estamos num momento, nós vamos chegar num momento de avaliação, a cidade toda vai avaliar, todo o trabalho foi feito nesses 4 anos, inclusive as posturas dos vereadores, né, quanto a isso. Eu quero de você, que é um cara, é uma pessoa, é um parlamentar que veio de uma sensibilidade social pelo grupo, eu quero saber, tem como nós fazermos mais? Porque a crise que está aí, ela, pelo que se percebe, ela não vai ficar por pouco tempo. Ela vai ter um desdobramento. E o que nós vamos trazer para Caratinga para evitar esses problemas sociais, como a droga, está muito latente, principalmente o crack, né? A falta de dinheiro, a crise, ela agrava mais os problemas sociais. Como seria, né? Tanto aumenta a prostituição, aumenta o desemprego, como nós, caratinguenos,
né? Como seria a proposta, como seria uma proposta para a gente... É claro que é um assunto delicado, mas o que você percebe? Como nós podemos sair nesse paradoxo de uma crise grande, aumento dos problemas sociais e a necessidade de a gente amparar essas pessoas? É muito complexo, né, esse assunto, porque existe desafiador, né? É desafiador, e a gente tem, como administrador e pensando no lado da comunidade, a gente tem que criar situações. Por exemplo, a gente sabe que infelizmente com essa crise, e você tocou num ponto que infelizmente tem assolado muito a sociedade, que é a questão das drogas. E a gente milita nessa área e a gente está tendo assim tem algo acontecendo no meio das pessoas que é muito grave. Nós estamos encontrando várias situações de pessoas, de homens, mulheres, mais adultos, até mesmo mais adultos que estão entrando hoje nas drogas por causa de um problema social. Pessoas desempregadas, pessoas desestruturadas. A gente sabe que um pai, quando um filho pede ele talvez até um dinheirinho para ir para a escola e esse pai está desempregado há meses, ele psicologicamente ele fica abalado, né? E a gente sabe, Alcides, que o nosso país, eu falo sempre assim, nós temos que pedir muito a Deus e fazer a nossa parte, porque o momento não é bom. E este momento ele pode, como você disse mesmo, ficar pior ainda, né? Quando a gente vê pessoas que estão literalmente desesperadas. Por quê? Eu milito no comércio e essa semana mesmo agora, aí eu já estou colocando no âmbito nacional, né? A cidade de Franca é uma cidade que fabrica muito calçados, cidade super industrial, e eu tive notícia de 3 fábricas grandes, a qual até nos fornecia também, que fecharam as portas. Segunda-feira agora chegaram os funcionários para trabalhar e já não existia mais, e ali estava fechado, ou seja, a gente está pegando um exemplo, mas que está acontecendo na nossa cidade de Caratinga também, que não é diferente. Nós nunca vimos tanto ponto comercial com placa de aluga-se, ou seja, imóveis, né, que estão aí hoje parados. E se eu não me engano, aproximadamente imóvel comercial, 130 e poucos imóveis. Se nós pegássemos há 4, 5 anos atrás, para que você alugasse um imóvel em Caratinga numa rua boa comercial, você teria que pagar luva. Hoje as pessoas estão abaixando o aluguel, né, baixando o aluguel para que aluguem, senão não vai conseguir um inquilino. E o setor também público não é diferente, a gente sabe das dificuldades, mas eu penso que tudo isso é possível a gente vencer. É o momento que nós estamos passando, e no momento de crise você tem que ter criatividade, você tem que criar. Um dos temas que foi debatido na Câmara nesses últimos dias é a devolução de recursos do Legislativo para o Executivo para complementar os salários de funcionários, especialmente as gratificações que foi tiradas. Esse recurso, entendeu? Ele pode ser uma alternativa futura para contribuir a esses problemas sociais que vem acontecendo. Qual é a visão subparamentar sobre a devolução do recurso e como utilizá-lo melhor pelo Executivo? Tem algum trabalho sendo feito, alguma pesquisa no Legislativo para... Já se percebe que há condições de devolução, em somas grandiosas, né? Tem algum trabalho, tem algum debate sendo feito, simplesmente devolver para o Executivo pagar salário? Se isso já é uma administração que tem que ser do Executivo? Como seria isso? Você tocou num ponto interessante que a nossa Câmara, desde esse mandato nosso, desse legislativo, nós temos economizado aproximadamente R$1 milhão por ano. E esse dinheiro ele tem retornado, os presidentes que têm passado têm ajudado o Executivo nesse sentido. O último agora foi uma questão até de emergência, a qual o presidente Serginho fez uma devolução para o Executivo para complementar o pagamento do salário do servidor. Agora, em 2013, nós tivemos uma crise muito grande aqui no hospital, e eu me lembro que naquela semana tinha
sido transferido uma criança, se eu não me engano, para Inhapim, e essa criança veio a óbito, e eu fiquei muito abalado com aquela situação, e era no dia de uma reunião, a qual eu recebi umas pessoas, né, no meu escritório para falar sobre o assunto, e eu sugeri em 2013 que a Câmara devolvesse um valor muito expressivo, que teria, se eu não me engano, 1.200.000 e poucos mil reais, que seria empenhado para a obra da Câmara. E naquela ocasião, eu vi que não era prioridade, a prioridade não era isso. E a gente tinha uma quantidade muito grande de demandas de cirurgia na cidade de Caratinga, e esse valor, ele poderia atender toda a nossa população de Caratinga, cobrindo essas pessoas que estavam esperando há meses ou talvez anos de cirurgia. Bem, essa foi uma opção, né, uma sugestão minha naquele momento. Então, como que eu vejo? Eu vejo que na nossa vida tem que ter prioridade. Se nós não temos condição, por exemplo, de poder comprar ou trocar um carro, por quê? Porque o nosso filho está precisando de uma assistência médica naquele momento, nenhum pai vai tirar do bolso e, ao invés de atender o seu filho, vai comprar um carro. Não. Então, ao invés de construir uma Câmara Municipal nova, eu, particularmente, desde o início, fui contra. Não contra a construção, mas por causa do momento que nós estamos vivendo, esse valor, ele poderia estar sendo investido para a própria população. E você tocou num ponto muito interessante, mas não é simplesmente devolver um valor para o Executivo. Nós precisamos de ter a consciência e acompanhamento desse dinheiro realmente sendo investido para o devido fim. Ô Rominho, nós estamos percebendo, em âmbito nacional, muitos problemas políticos em que a gente não vê um horizonte claro sobre a questão que vem Lava Jato, Congresso Nacional, CPMF, temas, né, ajuste fiscal. Sucintamente, o que você está percebendo como político? O que você avalia como político da vida nacional hoje, nesses problemas, nesses temas que eu citei? Eu avalio hoje um momento muito delicado no nosso país. Se instaurou uma corrupção muito grande sendo trazida para fora. A gente sabe que é um prejuízo muito grande para o país. E, infelizmente, nós estamos vendo os nossos governantes querendo que o povo pague ainda esse preço, coisa que o povo já pagou milhões de vezes. Diferente de um governo que nós estamos acompanhando, você da imprensa também sabe disso, de um governo que assumiu um país também numa crise muito grande, da Argentina agora, e toda semana eles soltam um pacote, né, oferecendo redução de impostos, incentivo para empresas. Inclusive tem várias empresas brasileiras hoje pensando em colocar unidades na Argentina e no Paraguai, porque esses dois governos estão dando incentivo, diferente do nosso governo, que quer criar mais impostos. Nós estamos todo mundo saturado de impostos, todo mundo passando aperto, e diferente desse governo do nosso país, que agora está querendo voltar com a CPMF, por exemplo, está aumentando o imposto de renda, né, de quem ganha X valores para cima. Quer dizer, ao invés de diminuir os gastos do próprio governo, eles querem tirar mais do bolso do cidadão brasileiro. Então eu vejo uma incoerência muito grande nesse atual governo que está no nosso país, que infelizmente não está tendo a condição de administrar um país em crise. Pelo contrário, está querendo saquear mais ainda a população. Outra coisa que eu queria salientar, os nossos deputados. Qual é a avaliação do apoio aos vereadores, os deputados eleitos em Caratinga e para com Caratinga? Qual é o compromisso? O que você avalia dos deputados que foram eleitos com o voto em Caratinga? Como você tem essa percepção? Deputado, ele com certeza ele avalia o campo dele pelo número de votos, né? Nós temos os nossos deputados majoritários aqui e que realmente, na medida do possível deles, eles atendem a nossa cidade, né? Deputado Mauro Lopes, Adalclévia,
Eu tenho o deputado estadual Vanderlei Miranda, a qual apoiei, que todo ano está me atendendo aqui para que eu possa atender as associações. E uma coisa interessante que eu busquei desde o início do meu mandato, trabalhar diretamente com associações. Por quê? Porque ali você está vendo aonde está indo o recurso. Por exemplo, até agora, graças a Deus, eu consegui algumas emendas parlamentar para que atendesse a APAI de Caratinga, que todas as associações têm os seus valores, todas elas são maravilhosas e fazem um trabalho muito bacana. Infelizmente não tem como a gente atender todas, mas eu pude nesses 3 anos ali trazer recursos para a APAI de Caratinga, como micro-ônibus, para atender aquelas crianças, para elas terem um transporte mais digno. Agora, recentemente, nós trouxemos uma emenda parlamentar de R$50 mil. A gente sabe que a APAI, ela também, como todas as associações, luta com muita dificuldade, e o que também a gente tem que valorizar a própria sociedade de Caratinga, que é aquele que colabora mensalmente, né? E agora nós vamos construir ali na APAI, que graças a Deus também nós conseguimos um parque inclusivo, né? Vai ser lá na APAI do final da 15 de novembro, né? Que tem um espaço muito bom para isso. Recentemente agora também eu consegui um veículo para o Núcleo do Câncer, que é uma instituição que faz um trabalho fantástico em Caratinga. Que carro é isso? É um automóvel. Eu consegui uma emenda e eles fizeram a licitação e agora o dinheiro já está na conta, e agora, esses dias eu procurei saber, eles já estão adquirindo o carro. Se eu não me engano, é um carro da Chevrolet. E o importante é isso, a gente vê que nesse período em que a gente está como vereador, eleito pelo povo, pelos aqueles que acreditaram na gente, a gente pode dar frutos. Porque é muito triste também um vereador ficar querendo, vamos dizer assim, fazer a política do quanto pior, melhor, né? A gente sabe que o governo não está como a gente queria, claro, mas também eu não posso ficar cruzando os meus braços e ficar só pegando as coisas ruins que estão na cidade e usar disso como um trampolim político. Eu quero arregaçar as mangas, assim como eu tenho feito desde o início, e mostrar resultado para a sociedade de Caratinga. E são esses resultados que realmente importam, né? Que são os frutos do nosso trabalho. Almir, entrando pela discussão que é tema hoje, desse ano, que são as eleições, nós estamos aí percebendo grupos políticos se movimentando, inclusive o seu grupo, o PMDB, e nomes sendo citados. Entendeu? O que você percebe? Hoje tem a presença do ex-prefeito João Bosco, querendo ser candidato pelo PT. Se comenta muito se vai ou não vai ser candidato o Hernani, pelo PSDB. Tem também, comenta-se a reeleição de Marco Antônio, e também comenta-se do PMDB lançar candidatura própria. Entre eles, nomes já foram citados na mídia local do Odiel de Souza, o vice-prefeito, e até o seu nome colocado. Como é que você está vendo essa movimentação política, que ela já aconteceu desde o ano passado, mas agora ela começa a tomar mais dimensões? O que você acha pelo partido PMDB e pelas essas candidaturas dentro do PMDB e essas outras fora do PMDB? Olha, o direito de cada um ser candidato e querer pleitear a prefeitura, executivo, é um direito de cada um. Eu penso que todos esses nomes que você disse aí desagradaram muita gente, mas agradaram algumas pessoas também, porque cada um teve a oportunidade de fazer alguma coisa pela cidade de Caratinga. E claro que todos fizeram a sua parte. Eu, particularmente, me coloquei à disposição do partido PMDB, sim. Eu nasci em Caratinga, estudei aqui, fui criado aqui, meus negócios são aqui, eu gero emprego aqui, e eu gostaria, como qualquer um, de dar essa colaboração pela nossa cidade, sim, como um prefeito. Se falar que quem não gostaria, estando no meio político, seria mentiroso. Eu não farei de forma aonde traria divisão. Eu acho que a pessoa, para ser candidata a prefeito, Alcides, em primeiro lugar, ela não é ela somente querer o gosto dela, porque a gente vê algumas pessoas que querem ser prefeito,
querem de qualquer maneira. E eu não queria ser jamais prefeito de qualquer maneira. Em primeiro lugar, a gente precisa de um apoio do grupo, né? A gente jamais teria irresponsabilidade de trazer um conflito para o grupo a qual nós pertencemos. E eu pertenço a um grupo político, o PMDB, e hoje a gente sabe, o nosso presidente, o deputado federal Mauro Lopes, ele tem uma responsabilidade muito grande com Caratinga. Ele tem sido, inclusive, procurado por várias pessoas, várias classes da cidade de Caratinga, recentemente agora, que estão preocupados com a cidade e, assim, trazendo para o deputado a preocupação e também o apoio, né, em relação a quem seria o candidato a prefeito. Agora, a decisão, em primeiro lugar, vai ser do povo, né, porque é feito pesquisas, né, são colocados nomes, e essas pesquisas elas influenciam muito na decisão de todo o grupo, e o candidato A, B ou C tendo a aceitação do povo já é uma grande vantagem. E aí o grupo então vai se reunir e decidir qual nome ser lançado. Como você disse, dentro do PMDB tem o meu nome sendo sugerido, tem o do Odiel e tem outros nomes também que poderiam ser, mas a decisão final ela vai ser feita com certeza em conjunto, e a minha vontade é que a gente esteja unânime em prol da cidade de Caratinga, não em prol a um sonho meu, porque o meu sonho não pode sobressair ao sonho da cidade, né? Não pode ser uma vontade minha somente, mas tem que ser a vontade de um grupo de pessoas que querem o melhor para a cidade de Caratinga. E eu estou à disposição mesmo, coloquei o meu nome, conversando principalmente com a minha família, e agora cabe, né, a todo o grupo decidir. Vamos passar para uma outra parte dessa entrevista, que eu vou colocar nomes de pessoas e você, de forma bem sucinta, falar o que você pensa dessa pessoa, até mesmo para o público que nos assiste aqui, ter uma noção de quem o Rominho pensa, né? Identificar aquilo que você fala. Então, vamos iniciar pelo nome da presidente Dilma Rousseff. O que você acha, Dilma? Acho que a Dilma está perdida. Ela entrou como, infelizmente, um boneco manipulado de um grupo político que não está, desde o início, deixando ela trabalhar ou fazer, talvez, aquilo que ela pensa. Minha opinião. Vice-presidente Michel Temer, inclusive presidente do seu partido, nível nacional. Isso. Michel Temer tem uma história fantástica, né, dentro do partido PMDB e do país. Já passou por muitas experiências, mas no momento agora eu acho que ele tem uma responsabilidade muito grande com o país de decidir ou ajuda o Brasil ou prejudica mais ainda. O senador Aécio Neves. Aécio, oposição, e nesse momento em que o país se encontra em uma crise muito grande, é uma oportunidade dele, como toda oposição, né, trazer uma solução para o país e não conflito. Governador Fernando Pimentel, governador de Minas Gerais. Pegou um desafio muito grande e tem uma chance na vida dele de mostrar realmente a capacidade administrativa dele como governador, de trazer esse estado nosso para cima. Deputado Mauro Lopes. Deputado Mauro Lopes, um grande amigo, companheiro e grande apoiador da nossa cidade de Caratinga, e inclusive nessas eleições está com uma responsabilidade muito grande, porque ele tem toda a condição hoje de formar um grupo muito bom para a nossa cidade, para que possamos, durante 4 anos aí, produzir muito para Caratinga. Presidente da Assembleia, deputado de Caratinga, Adalcléver Lopes. Também um grande amigo meu, um grande companheiro e uma pessoa muito bem articulada no Estado, e tem levado a Assembleia Legislativa muito bem, e prova disso é o testemunho de todos os deputados ali, praticamente unânime em relação ao apoio a ele. Vanderlei Miranda.
grande irmão, amigo, companheiro, um homem que, quando eu pensei em entrar para a vida pública, eu me espelhei muito nele, e naquela ocasião foi uma pessoa que trouxe para mim um desejo de estar nesse meio, porque temos a capacidade de fazer uma política realmente honesta e séria e comprometida com o povo. Prefeito Marco Antônio Junqueira. O prefeito Marco Antônio foi, na minha opinião, uma pessoa que eu particularmente acreditei muito, continuo apoiando ele naquilo que for bom para a cidade de Caratinga, mas no atual momento, infelizmente, ele tem que colocar a casa em ordem. Ex-prefeito Hernani Campos Porto. Bom administrador, deu a sua colaboração para a cidade de Caratinga, no período em que foi prefeito 2 vezes. Ex-prefeito João Bosco Pecini. Simpatia, pessoa agradável, homem que a gente vê uma simplicidade nele muito grande e uma pessoa que tem, com toda certeza, o meu respeito como pessoa. Odiel de Souza. Companheiro meu de partido, grande articulador político, aonde ele está, ele pode dar uma colaboração muito grande nessas questões de articulação política, é uma pessoa muito competente. Presidente do Legislativo Caratinguense, Serginho Antônio Pandé. Meu amigo, e eu falo sempre com ele, que tem até me surpreendido, porque tem sido ali na Câmara como presidente um bom articulador político e tem levado a Câmara de uma forma onde nós temos elogiado. A imprensa. A imprensa de Caratinga ela é fundamental em todo o contexto da nossa sociedade. A imprensa ela pode mostrar para a população e mostrar aquilo que está sendo feito, aquilo que não está sendo feito. É uma voz do povo na nossa cidade. Família. Família, tudo, tudo, minha base. Deus. Deus é o meu Senhor, aquele que me deu vida e aquele que tem me sustentado. Romildo, nós estamos chegando no final da nossa entrevista. Alguma coisa que você queria considerar aí para o pessoal que não está nos vendo nesse momento? Eu quero dizer para a população, para as pessoas que nos assistem, que a política ela é um meio que está muito desacreditado no nosso país. E eu falo sempre que nós temos motivo de sobra para desacreditar, porque são muitas promessas e poucos resultados. Mas também a gente não pode generalizar como em grupo nenhum. E a política ela é um instrumento forte e poderoso para beneficiar a sociedade. A partir do momento em que as pessoas de bem não acreditam mais na política, nós estamos correndo um risco de toda a sociedade ter uma falência. Então nós temos que acreditar que existem pessoas dentro da política que querem fazer o bem, querem fazer de forma correta e acreditando assim nós devemos não medir esforços e nos envolver. Apesar de todo este contexto que estamos vivendo, eu creio que nós teremos uma política muito melhor daqui para frente em nossa cidade, em nosso estado e em nosso país. Romildo, eu só tenho que te agradecer essa oportunidade que você nos deu de estar aqui no Diário de Caratinga, né? E outras oportunidades virão, né? E saber que o Diário sempre está aberto aqui para esses debates políticos. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no Diário Entrevista. Obrigado, eu que agradeço ao Alcides por essa oportunidade, por esse espaço. Agradeço às pessoas que estão nos assistindo aí, porque é importante a sociedade estar envolvida e ouvindo uma conversa como essa. E, como eu digo aqui, a imprensa e o Diário está de parabéns por essa iniciativa. Que vocês continuem com esse trabalho e cada dia mais contando conosco. Nós que agradecemos. O Diário de Entrevista agradece por você que está nos ouvindo, agora com o vereador do PMDB, Romildo Costa, um parlamentar que vem se destacando no Legislativo Caratinguense. Nosso muito obrigado, até a próxima.